Esse comentário aqui é assim. Então, não só Jesus trocou de alma várias vezes, mas como todas as pessoas da época também, assim como todas as pessoas de hoje também. A troca de alma, certo? Ela é uma configuração. Então, assim, Jesus ele passou por um período antes do batizado e depois do batizado. Quando ele foi batizado, ele deixou de ser uma pessoa mais ou menos normal para se tornar um avatar. Então você vê que ele teve uma mudança de configuração dentro do seu sistema. E isso acontece com várias pessoas. Quantas pessoas elas passam por situações de quase morte e quando elas retornam com outra percepção, retornam com outra ideia da vida. Eu vou fazer diferente, eu vou ter outras atitudes. Então, não somente o, o Jesus teve, como todos. Então, a troca de alma ela acontece com todas as pessoas. Quantas pessoas que têm experiência de pós-morte, assim, né? Aquela que vai para o hospital e vê coisas e retorna com outra percepção, com outra ideia da vida. Vou mudar, vou ser diferente. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Então, às vezes, tem as trocas que trazem boas visões, altera de forma positiva, e tem algumas trocas que trazem mais problemas do que você já tem dentro da sua encarnação. Então, assim, cria muito um contexto e em cima do Jesus, né? E muitas histórias, muitas informações. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, que fica uma coisa difícil de você explicar e de compreender. Então, assim, antes do batizado, ele foi uma pessoa, depois do batizado, ele se tornou outra pessoa. Então, a alteração da alma dele aconteceu ali, né? E a gente também tem essas questões, acontece com a gente também. A gente tem que colocar na nossa cabeça que nós não somos assim, vamos dizer, diferentes dele, certo? Ele foi um exemplo a ser seguido no sentido de compaixão, de trabalhar essas coisas todas. Mas não quer dizer que nós também não iremos conseguir ser dessa maneira. A questão é forçar a ser dessa maneira, é você se forçar a ser e querer ter as mesmas capacidades que ele, porque isso não tem como. Da mesma forma que não tem como eu ter a capacidade de uma pessoa e a pessoa ter a minha capacidade e por aí vai. Então, assim, ele foi um exemplo de informação, um exemplo de como se adequar à matriz de controle, às manipulações e às densidades que essa realidade tem. Então, ele trocou de alma da mesma forma que todos nós trocamos. Então, as configurações, geralmente, como eu já expliquei algumas vezes, ela acontece da seguinte maneira: às vezes vem uma alma para o seu corpo com a mesma configuração genética do seu eu superior, certo? E também pode acontecer de vir uma alma que não tem a mesma configuração. Quando isso acontece, traz algumas dificuldades de adaptação e até doenças autoimunes quando no DNA não bate. Mas na maioria das vezes, as trocas que acontecem, porque as experiências são multidimensionais. Jesus não só existiu nessa realidade, então ele existiu em outras, experienciando de outras formas. Então, o que acontece? Da mesma forma que ele veio aqui e fez esse trabalho, né? Uma outra parte dele foi para outra realidade e fez outro trabalho. Aí nisso, nesse bolo todo, eles se intercambiam. Então faz essa troca. E isso acontece com todos os corpos e com todas as pessoas. Então, quanto mais você trabalhar a sua elevação consciencial, mental, emocional e espiritual, é mais a tendência é muito mais certa de vir uma parte sua, com um fractal seu, né, uma nova alma, né, dependendo da sua etapa, da sua encarnação,
alinhada com a sua personalidade. Então isso é o que acontece. Quanto mais a gente buscar resolver as questões ocultas, tratar e também agirmos aqui de uma maneira mais coerente, a tendência de vir uma outra alma, né, dentro desse corpo para assumir as questões até um período, até o desencarne, alinhado com sua personalidade é grande. Então, se você tem questões que deixam sua vibração, sua mente, sua consciência, seu espírito, seu emocional denso, a tendência de, por exemplo, se acontecer algum tipo de troca, de vir um alinhado com as suas questões, ou até pior, é alta. Então, é por isso que a elevação, nesse sentido da neutralidade ali e tal, é importante, porque até nisso influencia. E isso que faz com que as pessoas vivenciem umas questões melhores, outras piores, a dependendo do seu histórico kármico. Então, o histórico kármico determina se vai vir um elevado dentro do seu histórico, com questões semelhantes ao que o seu corpo, a configuração do seu corpo possui, ou não. De repente pode vir outras questões diferentes. E com ele foi a mesma coisa. Então, o que diferencia ele da gente é que na época dele, vamos supor, se eu chegasse e falasse certas coisas na época dele, eu seria um Jesus. Então ele estava à frente do tempo dele. Ele estava à frente da percepção consciencial daquela época que ele vivenciou. Então isso traz esses paradigmas de que da mestria, de ser um elevado, de ser tudo. Não que ele não fosse, mas traz essa visão. Porque era uma conversa totalmente avançada em comparação à época e até hoje, né? Se a gente for para analisar. Então, o que aconteceu com ele das trocas, eu não sei quantas trocas ele teve, também nem me aprofundo nisso. Eu só sei que ele mudou de uma situação antes do batizado e depois do batizado. E isso acontece com todas as pessoas. Né? Quantas pessoas entram em tal religião e muda do nada, e de repente volta a ser ou até pior, ou melhora. Então é uma coisa que acontece com todas as pessoas, não só com ele.